Salve, gurizada, tudo bem? Olha só, esse material aqui é um material da Moderna, que ele é disponível para trabalhar agora, muito respeitado no mundo científico, que foi o cara que enunciou essas leis que tem a ver com corrente elétrica, que a gente vai estudar agora. Então, vocês lembram o que é corrente elétrica? A gente vai estudar agora. Então, vocês a gente vai estudar agora. Então, salve, gurizada, tudo bem? Olha só, esse material aqui é um material da. Vocês lembram o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Lembra que os elétrons, eles. Vocês lembram o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Lembra que os elétrons, eles vão se movimentar quando eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu vou colocar no fio um lado mais. No outro lado do fio eu vou botar um menos. O que vai acontecer com as cargas negativas? Vão ser expulsas pelo mais e atraídas pelo menos. Você lembra o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Lembra que os elétrons, eles vão se movimentar quando eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu vou colocar no fio um lado mais. No outro lado do fio eu vou botar um menos. O que vai acontecer com as cargas negativas? Vão ser expulsas pelo mais e atraídas pelo menos. Salve, gurizada, tudo bem? Olha só, esse material aqui é um. Você lembra o que enunciou essas leis que tem a ver com corrente elétrica? Você lembra o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de
Você lembra o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Você lembra o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Lembra que os elétrons eles vão se movimentar quando eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu vou colocar no fio um lado mais. No outro lado do fio eu vou botar um menos. O que vai acontecer? Você lembra o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Lembra que os elétrons eles vão se movimentar quando eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, salve gurizada, tudo bem? Olha só. Salve gurizada, tudo bem? Olha só, esse material aqui é um material da Moderna que ele é disponibilizado para a gente, né? Então é daquele nosso livro digital e tudo mais, sobre um tema que a gente vai ter que trabalhar agora, que é o conceito de corrente elétrica e as leis de Ohm. Aí, quer dizer, quem é esse Ohm aí, professor? Um cara. Salve gurizada, tudo bem? Olha só, esse material aqui é um material da Moderna que ele é disponibilizado para a gente, né? Então é daquele nosso livro digital e tudo mais, sobre um tema que a gente vai ter que trabalhar agora, que é o conceito de corrente elétrica e as leis de Ohm. Aí, quer dizer, quem é esse Ohm aí, professor? Um cara muito respeitado no mundo científico, que foi o cara que colocou, enunciou essas leis que tem a ver com corrente elétrica. Você lembra o que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Lembra que os elétrons eles vão se movimentar quando eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu vou colocar no fio um lado mais. No outro lado do fio eu vou botar um menos. O que vai acontecer com as cargas negativas? Vão ser expulsas pelo mais e atraídas pelo menos.